Pessoal, na nossa aula de religião de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo de texto extra, o que é obediência, certo? Esse textinho aqui, ó, que foi para casa, tá certo? Então, ó, o que é obediência? A gente vai fazer a leitura, eu vou fazer a leitura daqui e você vai fazendo na sua casa. O que é obediência? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Esta expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. A obediência é considerado um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém, seja uma pessoa ou grupo ou uma instituição, como a Polícia Federal, por exemplo. Um sujeito obediente é também considerado passivo ou submisso perante outra pessoa dominante, seja através de respeito e admiração ou pelo medo, temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer o dominador. As leis e normas de uma ação, por exemplo, devem ser permeadas pela obediência geral da sociedade, ou seja, todos devem obedecer e cumprir o que estiver preestabelecido e decretado como lei de ordem. A chamada obediência passiva é caracterizada por uma submissão cega às ordens recebidas. Os monges, por exemplo, são obrigados a fazer votos de obediência para obedecer cegamente às ordens do superior eclesiástico. Bom, pessoal, então a tia já tinha lido esse textinho com vocês e tinha até explicado que é muito importante a gente obedecer, certo? É muito importante que a gente obedeça às pessoas mais velhas, os nossos pais, nossos avós, certo? Que a gente obedeça, que a gente respeite. É muito importante que a gente obedeça e cumpra as regras. Não só na nossa casa, não só na nossa escola, mas também como todas as regras da sociedade. Uma regra que está sendo muito clara durante esses dias de quarentena é que o decreto é que a gente deve ficar em casa. Então essa é uma regra que a gente deve cumprir, que a gente deve obedecer, certo? Além de ser uma coisa que será muito útil pra gente, que será boa pra gente, porque se a gente ficar saindo de casa, a doença vai se espalhar mais ainda, não é? Então é importante que a gente obedeça, cumpra as regras e fique em casa, certo? Então esse é um exemplo de obediência, tá certo? Então aqui vou falar um pouquinho sobre a obediência a Deus. A obediência a Deus significa a obediência à palavra de Deus, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar um lugar no paraíso após sua morte. O sentido de obediência a Deus está presente em todas as religiões, seja cristã ou mesmo pagã. Na antiga Grécia, por exemplo, os discípulos de todos os deuses exerciam atividades e cultos de veneração e obediência às normas supostamente ordenados por cada divindade. No âmbito religioso, o conceito de obediência é passível, ou seja, as leis de Deus ou dos deuses é normalmente seguida cegamente pelos que acreditam nas doutrinas de determinada religião. Bom, pessoal, então como é que a gente pode obedecer a Deus? A gente seguindo, certo, os passos dele e seguindo a palavra dele, certo? Porque Deus deixou uma palavra pra gente. No nosso caso, nós que somos católicos, e independente de pessoas de outras religiões também, né? Tem sua Bíblia, e lá na Bíblia tem a palavra de Deus, certo? E é muito importante que a gente siga aquela palavra, certo? Que a gente siga aqueles ensinamentos que Deus nos deixou. Então isso é a chamada obediência a Deus, certo, pessoal? Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de religião de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, certo? Só uma coisinha. Essa história, Jonas desobedeceu, certo? É uma bela história que a gente pode ler e que fala de desobedecer e de obedecer, certo? Porque primeiro ele desobedeceu, não quis, Deus mandou ele pregar em um lugar e ele não foi. Então, ele se arrependeu, certo? Depois passou a obedecer a Deus. Então, essa história
É uma história muito legal que vocês podem dar uma lidazinha aí em casa, podem procurar a história também no YouTube, que ela é muito legal, certo? Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Bom, pessoal, então é isso por hoje, certo?